dia, meus irmãos. Graça e paz. Bom, a gente vai expor a palavra na epístola de Tiago. Levinho, Tiago, o leve, o calmo. Capítulo 4 e 5. A gente vai fazer a leitura, né? A gente vai focar mais a leitura dessa passagem do versículo 6, especificamente, e até o 12, o 13, até o 17, depois vamos fazer o 5 até o 6. Mas, em respeito à santa palavra do Senhor, vamos ler aqui desde o capítulo 4, no começo. De onde vêm as guerras e discórdia que há entre vós? Será que não vêm dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? Cobiçais e nada conseguis. Matais e invejais e não podeis obter. Brigais e fazei guerras. Nada tende, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis de modo errado, só para gastar em vossos prazeres. Infiéis, não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo, se coloca na posição de inimigo de Deus. Ou pensais ser sem motivo que a Escritura diz: o Espírito que Ele fez habitar em nós tem muitos ciúmes. Todavia, Ele nos dá maior graça, portanto Ele diz: Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Assim, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós, pecadores. Limpai as mãos, e vós que sois vacilantes, purificai o vosso coração. Entristecei-vos, lamentai e chorai, e que o vosso riso se transforme em lamento, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e o julga, fala mal da lei e a julga. Se julgas a lei, já não és cumpridor da lei, mas um juiz. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem és tu que julgas o próximo? Agora prestai atenção. Vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. E em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas vos orgulhais da vossa arrogância. Todo orgulho é como esse maligno. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete o pecado. Agora prestai atenção, vós ricos, chorai e lamentai por causa das desgraças que virão sobre vós. Vossas riquezas estão podres e vossas roupas roídas pela traça. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados e a ferrugem testemunhará contra vós e devorará a vossa carne como fogo. Tende juntado tesouro nos últimos dias. O salário que desonestamente deixaste de pagar aos trabalhadores que colheram nos vossos campos clama. Os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vivestes em delícia sobre a terra, satisfazendo vossos prazeres. Engordastes o coração no dia da matança. Condenais e matai o justo, e ele não vos ofereceste resistência alguma. Baixa a cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, eu te agradeço pela tua santa palavra. Peço para que o Senhor me use, Pai, não deixe que algo em mim interfira, Senhor, a clareza e a transparência da tua mensagem, Pai, que não precisa de acréscimos. Ela é pura e santa, Senhor, em si própria. E eu te peço o poder do teu Espírito Santo nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a carta de Tiago, antes da gente entender um pouquinho sobre o que ele está falando e para quem ele está falando, a gente precisa entender, eu acho que a gente já tá nessa série já há um tempo, né? Então vocês provavelmente já devem ter ouvido sobre Tiago, mas entender a estrutura, o panorama, a perspectiva na qual Tiago prega, como Tiago enxerga e para quem ele faz isso, é muito importante para a gente não escorregar
na dualidade dessa mensagem, porque por ser um livro sapiencial, ele é um livro muito prático, então ele tem uma linguagem muito parecida com a linguagem de Provérbios. A gente pode até pegar disso, se a gente fosse pegar como uma lista e ir colocando ali deveres a ser cumpridos, né, nessa estrutura que Tiago oferece. Tiago, ele era irmão de Jesus, até então é o que os estudiosos acreditam, que essa carta de Tiago foi atribuída a Tiago, irmão de Jesus. Ele não acreditava no ministério de Jesus, né, ele se converteu após ver Cristo ressurreto, e essa transformação foi uma transformação que mudou a perspectiva dele de um nível que ele consegue transparecer isso na maneira como ele entende o Evangelho. Então, Tiago também falava de uma perspectiva messiânica e para judeus messiânicos. A carta de Tiago, ela tem alguns temas centrais, mas os principais na qual ela é estruturada é numa linguagem de ética, numa linguagem teológica messiânica e uma linguagem de perfeição, os valores na qual Tiago escreve essa carta. Tiago era conhecido como o justo, e entendendo a carta como uma estrutura ética, a gente entende um pouco como que era a perspectiva de Tiago a respeito daquilo que ele estava escrevendo, porque ele acreditava na autoridade que ele havia requerido por parte de Deus. Então, Tiago acaba se tornando obrigado, meu irmão, um dos maiores líderes da igreja em Jerusalém, ao contrário do que a gente cresceu, às vezes, ouvindo de que Pedro cumpria esse papel, mas Tiago desempenhou esse papel, e Tiago era conhecido como o homem dos joelhos calejados, de tanto orar. Então, ele tinha muito temor. Quando Tiago apresenta esse texto, essa carta, ele apresenta não propondo, mas com imperativos de que ele já gostaria que as pessoas acatassem aquilo que ele estava fazendo com toda a autoridade que ele tinha de Cristo. Então, são imperativos mesmo que Tiago usa para descrever. Essa é uma das cartas mais antigas do Novo Testamento. Ela foi escrita entre 45 e 48 anos depois de Cristo, e antes do Concílio de Jerusalém. Os ouvintes dessa carta, como Tiago já se inicia no capítulo 1, é para as 12 tribos que estavam dispersas. Então, essa mensagem é uma mensagem pastoral, e diferente de Romanos, né, ele tem esse cuidado mesmo, bem reto, de pegar o problema e já resolver o problema na raiz. Ele estava falando para cristãos que estavam espalhados por causa do Império Romano, por causa das diásporas, das perseguições que haviam. Esses judeus eram judeus que tinham como base a lei, os profetas, Abraão, as colheitas, o salário do trabalhador, o justo, a justiça, todos esses valores permeavam. Então, quando Tiago traz esses temas para dentro da carta, ele está falando numa linguagem, numa simbologia que esses judeus, por serem judeus messiânicos, entendiam. Eles estavam sofrendo nesse contexto, por conta de pobreza, exploração dos fazendeiros, humilhação socioeconômica e a perda de status, porque agora eles estavam se movendo de lugares e se submetendo a um sistema de trabalho que era explorador. Então, Tiago está falando dentro desse contexto, porque eles estavam tendo, além de todos esses problemas, parte de rejeição e problemas dentro da comunidade. Não havia ainda uma estrutura de igreja consolidada, mas a junção ali, o ajuntamento para a comunidade estava gerando alguns problemas. E Tiago está falando na realidade deles, porque eles estavam sentindo tudo isso. Essa comunidade para a qual Tiago estava falando tinha muitos líderes problemáticos. Por isso que ele fala: meus irmãos, não sejam muitos de vós mestres, porque esses caras estavam tentando ocupar uma posição de poder e estavam usando de subterfúgios e de situações para poder... estavam causando problemas com esses comportamentos, essa é a intenção. Por isso que Tiago, ele apresenta dois caminhos para nós nessa passagem, nessa carta. Ele apresenta um caminho, e acredito que a gente já tenha falado disso nas últimas semanas, que é um caminho de restauração. Então, se a gente for colocar de uma maneira ilustrativa, a gente vê duas estradas. Uma estrada que é apresentada para um concerto interno de restauração e voltar ao coração e humildade diante de Deus. E uma estrada que mostra como a presunção e a arrogância ela se dá por meio de
essas descrições que ele vai decorrer ao longo do texto. Então ele estava resolvendo conflitos internos, problemas como ego, orações que estavam sendo distorcidas, problemas de mente dobre, vida dupla, hipocrisia, a riqueza que estava destruindo ali a paz daqueles pobres, né? Então Tiago, ele está pregando dentro desse contexto para essas pessoas. Ele está escrevendo para uma comunidade que estava machucada, estava dividida, cheia de problema. E ele olha isso, essa situação toda, e Tiago abre um saco de lixo na mesa e ele tira tudo, né? Então ele começa a dizer ali, ali no versículo 6, né, por onde nós vamos começar. Versículo 6. Desculpa, versículo 8. 7. Estou precisando trocar meu óculos já. Assim, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Essa resistência que Tiago está propondo não é uma resistência milagrosa. É uma resistência a partir de fidelidade como arma. Porque a maioria desses conflitos que essa igreja estava passando não eram por demônios que eles poderiam ver, mas eram por condutas e comportamentos que eles estavam trazendo para dentro do contexto, que estavam impedindo eles que se submetessem à obediência. Essa resistência é uma linguagem que Tiago usa como uma linguagem de guerra mesmo, né, de ataque e de defesa. Então é uma resistência de resistir por meio da obediência. Ele diz, chegai-vos a Deus e ele vos achegará a vós. E o que é interessante é que o que Tiago está propondo é que o próprio Deus se aproxima voluntariamente daqueles que se achegam a Ele. Ele não terceiriza essa responsabilidade. Ele mesmo promete se aproximar daqueles que se achegaram a Ele. Limpai as mãos, purificai o coração. Então lembra, Tiago, eu vou dar só um panorama desses versículos aqui, pontuando mesmo, passo a passo, para a gente poder ir para o capítulo 5, mas só porque é importante explicar que Tiago está falando dentro dessa linguagem como uma linguagem que aponta para ilustrações do Antigo Testamento. Purificai, arrependei-vos. Então ele está falando para judeus messiânicos na perspectiva, numa ilustração que eles entendiam, sobre humilhação, saco de pano, cinzas, o pranto, tudo isso era uma linguagem que era reconhecida por eles. Por isso que ele está colocando de forma muito enfática, e uma atrás da outra, parece até uma estrutura de provérbios, realmente. Tiago aqui está falando sobre com quem tem a mente dobre, os hipócritas, moralistas que estavam erguendo suas mãos, cantando uma coisa, mas vivendo outra realidade. Deus não quer só gestos limpos. Deus quer um coração que realmente viva em obediência. E Tiago estava pastoreando essa comunidade dentro dessa perspectiva. Tiago chama esses mestres, né, para um arrependimento. Por isso ele está propondo essa trilha, né, de arrependimento e de humilhação diante de Deus. Entristecei-vos, versículo 9, lamentai e chorai, que o vosso riso se transforme em lamento, e a vossa alegria em tristeza. Tiago aqui estava falando sobre os problemas que estavam fazendo, que deveriam fazer esses mestres se arrependerem e chorarem, mas eles estavam rindo com a situação. Traz um contexto de deboche, um contexto onde a falta de temor ao Senhor estava tomando conta desses mestres. E ele não estava propondo um arrependimento crônico, que é um arrependimento na qual nós caímos e depois já pedimos perdão e voltamos a fazer. Ele está realmente propondo que esse arrependimento fosse como um choque, um encontro com Deus, a ponto de existir um batismo de consciência para que aqueles atos nunca mais fossem repetidos dentro da comunidade. E ele chama, humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Essa humilhação, Tiago está propondo como descer voluntariamente a Deus. Não é sobre Deus esmagar, até porque
de maneira metafórica, de maneira literal, nós não suportaríamos isso. Então, essa humilhação voluntariamente enquanto o mundo está correndo atrás de exaltação, de holofote, nós reconhecemos que nós não estamos contando a nossa história, nós estamos vivendo parte da história de Deus como servos dele. Então, Tiago está propondo isso para aquela comunidade. Outro problema que estava afetando essa comunidade era falar mal uns dos outros, né? E aí ele diz no versículo 11, irmãos, não falei mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e o julga, fala mal da lei e a julga. Se julgas a lei, já não é cumpridor da lei, mas juiz. E antes dele se voltar para os opressores no próximo capítulo, ele direciona essa linguagem para esse comportamento arrogante que estava, porque a construção desse capítulo, do capítulo 4 até o capítulo 5, é que no capítulo 5, Tiago vai focar na presunção e na arrogância, e no capítulo 4, ele vai decorrendo desde a origem do problema, de como eles deveriam se consertar, e o que aconteceriam com eles, qual que seria o resultado se eles continuassem agindo daquela maneira. Como eles se tornariam, eles acabariam se tornando como os opressores e arrogantes que já estavam fazendo isso com os pobres que estavam sendo perseguidos. E pobres aqui eram porque eles estavam num contexto de movimento. A igreja estava num contexto de perseguição. Então, eles estavam trabalhando por diárias, por contratos que eram orais, que não conseguiam prover para eles uma segurança. Então, dentro desse contexto, desse sofrimento todo, eles ainda estavam sofrendo perseguição e rejeição por parte desses líderes e mestres. E aí ele diz, não faleis mal uns dos outros, irmãos. Quem fala mal do irmão, fala mal da lei, julga a própria lei. O que Tiago está dizendo é que essa palavra, esse julgar aqui, é um julgar como condenação por calúnia. É um julgar como dando uma sentença de quem merece, quem é digno e quem não é digno. É um problema de arrogância mesmo e orgulho por parte desses líderes e dessas pessoas que estavam agindo dessa maneira. Eles estavam querendo acrescentar uma sentença como se a palavra de Deus não fosse suficiente. Eles estavam tentando separar o joio e o trigo com as próprias mãos. E quando ele fala, você está julgando a lei, está julgando a lei que era conhecida como lei real, que era amar o próximo, como a ti mesmo. Ele está atacando essa prática de calúnia, e que é o oposto do julgamento sem discernimento. O julgamento sem discernimento é o julgamento que é feito com quebrantamento e temor a partir da palavra. Quando nós olhamos para a palavra, reconhecemos o pecado, julgamos aquilo e tratamos da maneira como a Bíblia propõe. Essa condenação e esse julgamento que estava acontecendo era a partir de uma perspectiva arrogante e presunçosa. Isso às vezes pode acontecer, e Deus nos livre disso, mas em conversas de corredores, em grupos de WhatsApp, no almoço, a gente criar rótulos a respeito de situações e condenar comportamentos a partir da nossa perspectiva de justiça. Então, o que ele está falando? Quem é você para julgar o próximo? Quem você pensa que é? Nós já não temos um legislador que é santo e justo, que julga de uma maneira justa? Então, ele reprova esse tipo de comportamento na comunidade, porque o próximo, o resultado disso, que é a arrogância e a presunção, ele está tentando evitar, porque ele está querendo agora, já finalizando essa parte, voltar para falar daqueles que estavam oprimindo, que não eram os cristãos. Então, para que eles não se igualassem no comportamento e não tivesse o orgulho e a arrogância que estavam caindo sobre eles por conta dessa exploração, para que eles não cometessem a mesma coisa. Por isso que Tiago parece que propõe duas estradas, mas é uma estrada que fala com os fiéis que deveriam caminhar nessa estrada, porém de joelhos, e uma outra estrada que mostra o coração orgulhoso e arrogante que estava oprimindo aqueles cristãos. E agora ele volta esse olhar para o outro grupo, para dizer no versículo 13, sobre as incertezas dos projetos humanos. E ele diz assim, agora prestai atenção, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã.
que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Um dos comentários bíblicos sobre a passagem de Tiago nos mostra que Tiago não está falando com cristãos. Acredita-se que Tiago estava falando com os ricos que eram opressores. Por quê? Porque a gente pode ler uma passagem dessa e reprimir a prosperidade e o dinheiro dentro da igreja, como se isso fosse um sinônimo de opressão. Mas, na verdade, Tiago estava falando e condenando como a segurança, e claro, desculpa um detalhe, isso também pode se voltar para nós, se nós não agirmos com justiça dentro daquilo que é condenado, que é confiado a nós. Então, ele está dizendo, vocês dizem que irão, que passarão um ano, que farão negócio, que ganharão dinheiro, como tendo isso como uma segurança, trazendo para uma posição e um sentimento arrogante de como se tivéssemos, como se eles tivessem, mas trazendo para nós como se nós tivéssemos o controle do amanhã, fazendo planos sem dizer e não usando como um jargão, né? Quando Deus quiser. Mas não é uma questão de usar isso como uma frase que a gente já está acostumado, né? É realmente colocar Deus nos planos. Porque o que estava acontecendo? Essas pessoas estavam tirando Deus da equação. Eles estavam vivendo como se Deus não se importasse, ou como se Deus não interferisse. Eles estavam fazendo orações, e aí que a gente volta para o capítulo anterior, Tiago fala de mente dobre, porque uns estavam orando para que as coisas acontecessem, mas nas atitudes estavam fazendo de maneira autônoma. Então ele está falando desse tipo de dualidade, de nós orarmos, Senhor, seja feita a Tua vontade, mas na hora de tomar as decisões, na hora de fazer o que precisa ser feito e submeter essas vontades diante de Deus, nós fazemos isso de maneira autônoma. Então, esse tipo de problema é combatido por Tiago para que não seja gerado um sentimento de arrogância dentro deles. Eles acham que podem controlar o tempo, eles acham que podem controlar o lugar, eles acham que podem controlar os resultados. Essa era a perspectiva de Tiago a respeito desses comerciantes. É como se eles estivessem trazendo para eles um novo Deus. E ele diz: vinde agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos ali um ano, negociaremos e teremos lucro. O interessante é que esse vinde agora, vós que dizeis, Tiago está usando numa linguagem que é muito usada no Antigo Testamento, só que como um pronto juízo. Um juízo que é uma condenação imediata, e depois a gente vê de novo ele chamando essa atenção no capítulo 5, mas ele está chamando vinde agora como um lugar de julgamento mesmo. Ele está falando uma posição de julgamento para essa atitude. E a Bíblia, os planos de Deus e o próprio livro de Tiago, quando nós vemos a palavra, não é contra o planejamento, não é contra nós desenvolvermos negócios e termos lucros, não é contra ter uma vida abundante, uma vida próspera. E por mais que o contexto deles sejam diferentes, porque às vezes a gente pode não se enxergar como um desses opressores, mas a perspectiva e a responsabilidade de fazer o que deveria ser feito tem o mesmo peso, porque nós não precisamos ter uma quantidade certa de recursos para fazermos o que precisa ser feito. Então, o Tiago condena essa autossuficiência a partir daquilo que a gente planeja. Nós podemos planejar, mas quando a gente tira Deus da equação e conta com isso com a força do nosso braço, nós estamos criando para nós um novo Deus. Eles nem sabem o que serão amanhã. E aí Tiago fala sobre a brevidade da vida, apontando como a névoa que se dissipa. E se a gente, buscando ali o contexto dessa frase, é porque no Oriente, geralmente pela manhã, essa névoa, ela aparece toda manhã, principalmente nas planícies, e ela se dissipa muito rápido. Então ele estava falando numa linguagem que eles conseguiam entender como que aquilo que eles estavam fazendo estava colocando eles numa situação de, como eu posso dizer, eles são insignificantes. É insignificante você se apoiar em cima de algo que logo abaixo ele vai dizer, vai se corromper.
Tiago está condenando isso, e ele fala dessa forma, porque a gente acaba tropeçando às vezes na própria palavra. Em Provérbios fala sobre a mente humana planeja o caminho, mas o Senhor dirige os passos. E aí em Jeremias diz: eu sei, ó Senhor, que caminho os seres humanos têm sobre vós. Desculpa, eu sei, o Senhor, que o caminho dos seres humanos não está sob o controle deles. Eu estava numa outra versão que fala sobre eles reconhecerem que são mortais. E aí é onde Tiago está falando sobre a brevidade da vida e apontando para a finitude. Porque esse sentimento de planejar como tendo a certeza do futuro deveria colocar, ou estava impregnado a sensação de infinitude, de que eles poderiam viver para sempre, a ponto de planejar. Quem pode planejar o futuro, senão quem vai viver para sempre? Nós não temos capacidade de fazer isso, eles não tinham capacidade de fazer isso, e Tiago estava condenando essa arrogância. Tiago agora, ele volta os olhos para os opressores, para aqueles que estavam realmente oprimindo esses judeus, esses cristãos. E aí, vamos ler de novo o capítulo 5. Agora prestai atenção, vós ricos, chorai e lamentai por causa da sua desgraça que virá sobre vós. Vossas riquezas estão podres, e vossa roupa destruída pela traça. Vosso ouro e prata estão enferrujados, e a ferrugem testemunhará contra vós, e devorará vossa carne como fogo. Tende juntado tesouro nos últimos dias. Só para a gente entender, esses comerciantes, esses fazendeiros, tinham esses cristãos como empregados, e eles trabalhavam numa condição de diária. O que estava acontecendo? Eles estavam enriquecendo e retendo o salário desse povo. Então, como eles trabalhavam por dia, eles dependiam daquilo para comer, e com o salário atrasado, eles não estavam comendo, estavam passando fome, estavam perecendo. Então, lembra, a gente está falando de um contexto de perseguição, um contexto de uma igreja perseguida. E Tiago, com todo zelo, e aí pensando na justiça e na estrutura ética que ele aplica ao texto, ele coloca o temor sobre a responsabilidade de administrar bem aquilo que é confiado, ainda que ele está fazendo um paralelo com os ricos que estão oprimindo lá fora, esses comerciantes. Eu parei para pensar, porque de repente a gente usar isso, sempre os ricos, a gente vai acabar colocando no nosso subconsciente uma ideia de que isso não é ruim enriquecer, mas era aqueles fazendeiros, aqueles comerciantes que estavam enriquecendo injustamente em cima desses trabalhadores. E ele diz, Tiago está combatendo a presunção deles e essa opressão. Ele está tratando duas faces do mesmo pecado. Ele diz: lamentai e chorai por causa das desgraças que virão sobre vós. Essa linguagem de lamentação e de choro é uma linguagem que é muito usada de maneira apocalíptica para dizer sobre o dia do Senhor. E Tiago, ele flutua um pouco nisso, porque quando a gente olha a tradução, mais para frente, ele vai falar o clamor dos ceifeiros, o clamor dos trabalhadores chegou ao ouvido do Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos é uma linguagem para Deus, para Yahvé, que é apontada no Antigo Testamento, principalmente no contexto do exílio babilônico. Então, Tiago, quando ele aponta essa condenação imediata de suas traças e suas riquezas já estão sendo corroídas pelas traças, o ouro já está sendo corroído pela ferrugem, ele já está colocando aquilo no presente. Ele não está falando, será corroída, porque ele está mostrando, e aí ele diz, que esse tesouro que é ajuntado é colocado para eles como testemunha da própria condenação. E ele faz um paralelo com o que ele fala para os discípulos em Mateus, para que se eles não fossem recebidos, que eles sacudissem a poeira dos próprios pés, para que aquela poeira fosse testemunha da atitude deles de ignorar a palavra de Deus e a salvação que estava chegando para eles naquele dia. Ajuntar um tesouro
acumular riquezas sem que isso tenha utilidade e senso de justiça, é imediatamente condenação para que isso se torne uma testemunha diante desses ricos, ou mesmo podendo trazer isso para os nossos dias diante de nós. O que ele estava falando, qual é o paralelo que nós trazemos para esse dia, com esses apontamentos que Tiago está nos dando? Todas as vezes que nós não cumprimos com um contrato, não cumprimos com uma palavra, não agimos de maneira responsável, quando de alguma maneira, mesmo de maneira indireta, nós deixamos de fazer ao bem, porque por lógica, lembra, Tiago é conhecido como o justo, ele tem uma linguagem ética, automaticamente ele vai cair numa estrutura lógica de pensamento dentro daquilo que ele tinha como o conceito judaico messiânico. Então, se a gente olhar dentro dessa perspectiva, pela lógica, vamos entender, se o clamor dos ceifeiros que estavam sendo injustiçados, estavam chegando aos ouvidos de Deus, e ele aponta Deus aqui como o Senhor dos Exércitos, pronto para condená-lo, Deus tem e dá atenção para aqueles que sofrem por injustiça. O sofrimento do pobre, alguém que não é necessitado, o sofrimento da viúva, o sofrimento do órfão, é injustiça diante de Deus. E esse sofrimento também cai para a condenação, quando temos condições de fazer aquilo que deve ser feito e não fazemos, e é isso que Tiago fala. Só perdi o versículo, mas ele aponta, aqui no versículo 7 do capítulo 4, 17, capítulo 4. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Sabendo aquilo que a gente deve fazer, talvez a gente não seja um fazendeiro abastado, talvez sim, nós estamos em Minas Gerais, né, é um contexto muito parecido aqui da agricultura, mas a questão é, o que estamos fazendo com aquilo que é confiado para nós de maneira financeira? Será que nós estamos sendo presunçosos de tirar Deus da equação? Nós achamos que precisamos de mais para que a gente possa começar a resolver as demandas que foram confiadas para nós? Nós estamos usando do nosso senso de justiça para determinar o momento que alguém precisa ou não será amparado pelo braço, pela mão que deveria ser estendido por nós, em representação à extensão do corpo de Cristo que somos. Lá no versículo, é um looping isso aqui. Se a gente volta para o capítulo 4, Tiago diz: de onde vêm as guerras e as discórdias que há entre vós? Será que não vem dos prazeres que guerreiam nos membros dos vossos corpos? Cobiçais e nada conseguis? Será que nós estamos cobiçando demais tantas coisas e adiando a responsabilidade de fazer o que deveríamos fazer, porque achamos assim, quando eu estiver melhor, uma situação melhor, ou quando eu pecar menos, eu me achego a Deus, que é o que ele fala. Ele fala sobre Deus se aproximar voluntariamente. Deus não está colocando aquilo como uma condição, você precisa estar bem para que eu me achegue. É uma condição imediata. Deus diz, se achegue a mim e eu me achegarei a vós. Então, essa mesma realidade é a realidade de nós não devemos ter uma mente dobre de dizermos que queremos fazer justiça para o mundo, queremos fazer aquilo que temos que fazer, mas estamos planejando o futuro como se fôssemos vivermos para sempre, de maneira que isso estivesse no nosso controle, e estamos tirando Deus da equação quando se diz respeito a agir com justiça. Que diferença, então, a presunção e a arrogância que esses opressores estavam tendo com os ricos, que diferença ela tem dessa atitude para nós, que muitas vezes estamos ignorando aquilo que deveríamos fazer com os recursos que nos foi confiado? Vosso ouro e vossa prata estão enferrujando, e a ferrugem vos testemunhará contra vós, e devorará vossa carne como fogo. Tende juntados tesouro para o último dia. Gente, ferrugem corrói corpo? Tiago está colocando isso mesmo como um ponto de condenação. E aqui, se a gente for prestar atenção em outras traduções, ele vai dizer, vocês têm juntado tesouro para os últimos dias. E o que os estudiosos entendem dessa linguagem de Tiago é que ele está falando isso num tom de ironia. Será que aquilo que a gente tem consumido os nossos dias, será que aquilo que tem consumido a nossa agenda, será que aquilo que tem
tirado o espaço de nós, de Deus, da nossa semana, realmente vale a pena quando pensarmos no dia do juízo do Senhor? Será que vamos apresentar as mãos puras, corações limpos diante de Deus? Ou será que nós automaticamente vamos tomar a posição daqueles que mesmo dentro da igreja, e não agora falando dos opressores, estavam julgando, rotulando, estavam condenando? Vivestes em delícia sobre a terra, versículo 5, satisfazendo vossos prazeres, engordastes o coração no dia da matança. Ele está fazendo alegoria a sacrifício, que eles engordavam um animal para o sacrifício. Será que a gente tem se engordado para ser um sacrifício de condenação? Não sei se eu posso usar essa expressão, mas será que a gente tem se engordado? Será que nossas obras não estão sendo um sacrifício feito a um Deus pagão? Todas as vezes que nós agimos de uma maneira que não diz respeito à realidade do Evangelho, todas as vezes que fazemos algo por entender que deveria ser feito, mas não é o Evangelho que propõe, nós estamos prestando culto não a Deus. O que acontece conosco, então, se a gente faz o oposto daquilo que está sendo proposto pela palavra? Estamos em desobediência. Condenais e matai o justo, e ele não vos ofereceste resistência alguma. Meus irmãos, Cristo foi morto por um sistema que estava preservando o conforto, estava preservando o luxo, estava preservando o trono daqueles líderes, daqueles governantes. Jesus ameaçava uma rebelião, Jesus ameaçava destruir um sistema de poder. Então, uma vida que prega um conforto não vai pregar a cruz. Se nós vivemos uma vida dentro de um sistema que só diz respeito àquilo que a gente traz para nós, nós não estamos pregando a cruz. E provavelmente alguém será crucificado. Alguém irá pagar por isso. Por isso que essa passagem de Tiago, ela é muito pesada. Quando a gente lê ela correndo assim, ela parece, nossa, são conselhos, legal. Mas quando a gente olha isso dentro do contexto que estava sendo pregado, Tiago estava falando, vocês estão sendo oprimidos, mas corre tanto risco de vocês se tornarem como aqueles que estão oprimindo vocês, se vocês não cuidarem dessas questões que estão acontecendo dentro da igreja. Coração orgulhoso, um coração presunçoso, fazer acepção de pessoas, falar mal de pessoas, da própria comunidade. Eles nem eram uma igreja, mas eles estavam passando por essa situação, e isso poderia resultar naquilo que mais estava atrapalhando o processo deles. Eles estavam sendo perseguidos, e já não bastava tanta dificuldade, já não bastava preconceito, já não bastava sofrimento, eles ainda estavam sofrendo injustiça. E o convite para nós, nessa manhã, é refletir realmente se os nossos atos estão sendo atos de justiça, se estamos andando com obediência diante de Deus. Tá, vamos falar de maneira mais prática, meu irmão. Meu amigo, olha, vamos fazer um exercício aqui. Olha para o irmão que está do seu lado. Para os dois lados. Irmãos, talvez vocês não saibam, e eu não sei, e eu não estou dizendo isso porque eu sei, mas eu tenho certeza, por probabilidade, que provavelmente alguns de vocês estão passando dificuldade, e que outros de vocês têm condições de ajudar, mas a gente não sabe. Do mesmo jeito que estamos aqui, lá fora, as pessoas estão passando dificuldade, e dificuldade não é só no sentido socioeconômico. Aqui se tratava de uma questão socioeconômica, mas também se trata da misericórdia e da generosidade, de dispor nossas vidas para a pregação do Evangelho. Não, igreja que não redime, que não restaura uma cidade, ela não é uma igreja. A igreja é um organismo vivo, ela precisa estar em movimento, a igreja precisa crescer. Não dá para a gente passar 1 ano, 2 anos, 3 anos com a mesma quantidade de membros. Nós precisamos restaurar os pobres, precisamos restaurar os moradores de rua, precisamos restaurar, trazer para perto os órfãos, trazer para perto as viúvas, precisamos cuidar. Senão a gente vai virar um clube.
Senão, daqui a pouco, a gente vai ter que ficar lidando com os mesmos probleminhas, que já deveriam ser, eles já deveriam ser pessoas que estavam alinhados com aquilo que tinha sido proposto, com toda a carta de Tiago, mas eles estavam tropeçando ainda em problemas de cobiça, em problemas de prazeres que estavam guerreando dentro do próprio corpo. Nós somos o corpo, e quando temos desavenças, quando temos problemas, faltas entre nós, falta de auxílio, falta de ajuda, se nós não confiarmos uns nos outros, irmãos, uma igreja, ela pode crescer, ela pode funcionar, sem brincadeiras maliciosas, sem ofensas, isso é básico, né? Mas sem piadas. É bom, é saudável que a gente tenha brincadeiras entre nós, mas imagina se todas as vezes que nós fizermos brincadeiras uns com os outros, nós nunca abriremos o espaço para uma conversa séria em um ambiente de confissão de pecado, de confiança. É melhor que se a gente, eu não estou dizendo aqui para a gente virar e ser todo mundo um quadrado, mas estou dizendo que é melhor que a gente preze pelo zelo do Evangelho e se apegue ao que é proposto. E as outras coisas que são atribuições de personalidade, característica de todos, sejam submetidas ao domínio próprio, sejam submetidas a um ambiente onde há zelo, o zelo pela palavra e o cuidado. Isso vai influenciar tudo. Se somos sérios no agir, se somos sérios no falar, se somos sérios nas nossas finanças, nós não precisamos ficar nos apegando em o que isso não acontece, porque a gente está expondo um livro, mas pregações temáticas, e graças a Deus isso não acontece aqui, só para ficar reparando, ajustando e apertando o parafuso de problemas que são básicos. Esse temor que Tiago está trazendo é uma condenação aos opressores. Que Deus nos livre de ser opressores também. Talvez nós não sejamos opressores que vão, ou talvez sim, mas que Deus nos livre de fazermos trabalhos, negócios e não sermos justos nos nossos negócios. O livro de Tiago, ele é um livro pragmático. Ele é um livro muito prático. A gente pode pegar isso na nossa semana como um exercício para que a gente não tropece nisso. Separar nos próximos dias 10, 15, 20 minutos do nosso dia para a gente ler aquilo que estava acontecendo e para que Deus nos livre. Sabe, um dos maiores problemas que eu percebo aqui nessa passagem e vejo como isso também se traduz nos nossos dias, quando se diz respeito à autossuficiência, é que Deus ele vai saindo tanto da nossa rotina que Ele só aparece no domingo. Não é que a gente está excluído, a gente não creia em Deus, mas é que a gente espreme tanto a nossa semana com compromissos e com os sonhos de fazer a nossa vida dar certo, que a gente está jogando Deus para o final de semana, para um ambiente que é inevitável negar Ele. Porque aqui, você está num ambiente sacro, né? Você está numa igreja, você sabe, você não vai ficar toda hora pensando, e ainda assim a gente ainda é atormentado com pensamentos sobre boletos, sobre contas, sobre problemas, mas a gente empurra porque a gente sabe que aqui é inevitável, mas não diz respeito ao que a gente faz aqui, diz muito mais a respeito. Aqui não é o dia 7 da semana, aqui é o dia 1, e amanhã é o dia 2, a semana está começando aqui para que a gente traga aquilo que está sendo proposto pelo Evangelho em prática na nossa semana. Então, é como vamos tratar as pessoas dessa próxima semana. Irmão, qual foi a última vez que você fez isso? Chame alguém para vir para o culto e traga, e insista nessa pessoa nessa semana. Chame um irmão para vir. Cara, não é cristão, no trabalho. Cara, vamos fazer um convite? Marcar um almoço na tua casa e não falar do Evangelho, mas trazer ele para a igreja. Porque se o primeiro convite de contato que você tem com o irmão, você quer trazer ele para a igreja, quer que ele se arrependa dos pecados, você está exigindo que um peixe voe. Ele não vai viver sobre a sua justiça. Ele não tem a sua perspectiva de santidade. Isso também é estender a mão em justiça. Você não está negando o pão ao necessitado. Aqueles que não caminham sobre a perspectiva do Evangelho, que não conhecem Cristo como Salvador, estão perecendo com fome. E nós temos o pão. Nós temos como oferecer isso. E o culto no domingo é o nosso almoço de família.
E por que estamos vindo comendo todos os dias aqui? E muitas vezes no nosso almoço de família, nós estamos na hora da refeição, com conversas, no celular, estamos deixando. Por que o Evangelho às vezes não consegue fazer parte da nossa semana? Porque no momento que a gente está no culto, a gente não está prestando atenção, a gente não está aqui. Não é sobre quem está pregando, cara, é sobre a amada Escritura, a Santa Escritura de Deus, que é exposta todos os dias. Tem irmãos que estão vivendo uma perseguição hoje, em pleno século 21, que não tem acesso ao Evangelho. E muitos deles estão vivendo realidades de piedade e justiça melhor do que nós. Que o Senhor tenha misericórdia de que nossas atitudes não nos tornem opressores. Que nós possamos, o contrário de ser injusto, ser abundante. O contrário de oprimir, mas de acolher. Acolher, trazer para perto. Nós precisamos de mais irmãos. Nosso problema precisa comprar cadeira, não falta de cadeira. Nós precisamos de gente aqui, não porque a igreja precisa estar cheia, mas porque o Evangelho precisa se mover. Deus está nos chamando como partes. Ele nos deu o privilégio de fazer parte da sua obra, de podermos ser uma extensão do plano dele, não para melhoria, porque Deus não precisa que a gente faça nada, mas Ele confia isso em nós, e o resultado desse amor, dessa consciência que transforma, como Ele propõe, esse choque que muda a nossa consciência, instantaneamente, como foi com Tiago. Cara, eu não julgo Tiago. Imagina, pega o seu irmão de sangue, e ele simplesmente fala que é o Cristo. Só que a partir do momento que ele vê Cristo ressurreto, ele é transformado. Irmãos, nós já provamos da ressurreição de Jesus. Os resultados disso daqui para frente agora precisa ser em coerência com os frutos do Evangelho. Não pode ter como fruto arrogância e presunção, exclusão de pessoas, ou julgamentos, ou línguas que maldizem, não abençoam. O resultado disso precisa ser a glória de Cristo. Queria que a gente se colocasse de pé como igreja, como líderes dessa casa, como pessoas que se sentem cansadas também, pessoas que também têm a mente dividida, às vezes têm dúvidas de como agir em relação àquilo que é confiado conosco, para nós. Hoje é o dia que Deus chama a gente para a gente se ajoelhar e descer voluntariamente diante da presença dEle, entendendo que Ele é justo, que Ele é soberano sobre os nossos dias, Ele é soberano sobre o nosso amanhã, Ele é soberano sobre o nosso casamento, Ele é soberano sobre o nosso trabalho, Ele é soberano sobre o nosso ministério. Meus irmãos, eu passei muito tempo com dúvidas teológicas a respeito de chamado e vocação, até eu entender que eu não tinha um chamado específico para mim, que era o que eu buscava entender. Deus tem um chamado para mim, Deus tem um chamado para você. Nosso chamado é o mesmo, o seu chamado é o mesmo que o meu, é pregar o Evangelho, é pegar a cruz de Cristo, a salvação, a ressurreição de Jesus. A vocação é o meio pelo qual você vai fazer isso. Se é como uma professora, se é como uma psicóloga, se é como um policial, se é como um programador, se é como um advogado, se é como um engenheiro, se é como um professor. Essa é a vocação, mas o nosso chamado é o mesmo. Não espere um chamado específico. Vamos orar? Senhor, diante da Tua presença, Pai, com todo o temor, Senhor, na Tua presença e aquilo que o Senhor já nos ensinou e apresentou no Evangelho. Primeiro, nós te agradecemos por escolher se revelar pela Tua palavra. Senhor, nós pedimos para que todo o orgulho do nosso coração seja arrancado. Pedimos, Pai, para que toda presunção e dureza do nosso coração seja destruída. Se aproxime de nós, Pai, e tenha misericórdia de nós.
Cura, Senhor, e cuida da forma como lideramos e administramos os nossos bens, Pai. Nos ajuda a sermos justos, não opressores, Pai, mas acolhedores e generosos. Usa-nos, Senhor, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Feche seus olhos, eu queria só compartilhar algo que ontem eu estava orando e o Senhor me incomodou. Existe hoje uma tendência que nós chamamos de deísmo moralista terapêutico, em que nós acreditamos em Deus, vivemos uma vida religiosa, uma vida moralmente até condizente com valores e princípios bíblicos. E nós buscamos a Deus com pensamentos voltados para a nossa autossatisfação. E Tiago, conforme o Caco falou, ele está justamente tentando derrubar essa realidade de um pensamento autossuficiente, de um pensamento em que você tira Deus do seu trono e você se assenta nesse trono da sua vida. Mesmo fazendo coisas certas e bíblicas, pode ser que você e eu nos tornamos adeptos a essa religião, esse aspecto religioso de deísmo moralista terapêutico, e que o mais importante é eu estar fazendo aquilo que Deus fala para fazer e não ser amigo de Deus, ter comunhão com Deus e submeter a Deus. E ontem eu estava orando enquanto eu estava voltando de São Paulo. Veio um texto de Romanos 12, versículo 2, que é muito usado para culto de jovens, é muito usado para falar sobre mudança de mentalidade, de mindset. O texto diz assim: não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, viver uma vida governada pela realidade do Evangelho, pela pessoa de Deus, é muito mais do que fazer coisas boas ou coisas ruins, ou coisas certas ou coisas erradas. É ter sua mente controlada pelos pensamentos e a vontade de Deus. E Tiago, ele nos chama para isso nessa manhã, a parar de querer dar de Deus para nós mesmos e Deus para o próximo, porque muitas vezes nós medimos o nosso próximo com a régua que nós temos para nós, e vivermos para a glória de Deus, experimentando da vontade de Deus e não da nossa. E eu sinto, enquanto eu orava e veio esse texto em minha mente, veio muito a realidade de dureza de coração que muitos de nós carregamos por causa dessa realidade do deísmo moralista terapêutico. A dureza de coração de você olhar e não ter sensibilidade e misericórdia para com seu irmão, ou a dureza para consigo mesmo, de olhar e falar: eu não sou apto porque eu não sou como fulano de tal. E o Senhor, por meio do Evangelho aqui pregado, nos lembra: nós temos um Deus, nós temos um Senhor, e esse Senhor não faz isso que essas pessoas fazem. Esse Senhor não quer que seja feito aquilo que essas pessoas fazem, seja contra você ou seja você fazendo. E se isso faz sentido para você nessa manhã, eu quero estender aqui um apelo de oração àqueles que entendem: eu preciso mudar a minha mente, eu preciso mudar a forma que eu penso sobre Deus, para que eu possa experimentar da vontade de Deus sendo plenamente executada e guiando a minha vida. Está na hora da gente parar de querer achar que nós estamos com um exército de pensamentos contra a vontade de Deus e achar que nós vamos ganhar de Deus no que diz respeito à sua vontade sendo executada em nossas vidas. Então, se você se sente nessa manhã armado contra a vontade de Deus, contra a justiça de Deus, se você acha que a sua justiça ela é tão boa e tão soberana, maior do que a justiça de Deus, depois de tudo que a gente ouviu aqui, e você quer se render ao Senhor e falar: Senhor, muda minha mente, porque eu preciso experimentar a sua vontade, levante sua mão para que nós possamos orar. Se faz sentido isso para você, nós
Não seja duro de coração. Não resista a Deus nessa manhã. Existe um convite do Evangelho para nós correspondermos ao Senhor em humildade, em submissão. Se você sente que o Senhor te chama para mudar a sua mente, eu sei que talvez é muito constrangedor falar assim: poxa, eu sou inimigo de Deus. Mas talvez você não fale aqui no culto, mas você saindo dessa porta continua vivendo uma vida aquém da realidade, quem Deus é sobre você. Se você quer experimentar a vontade de Deus plenamente na sua vida, quer render os seus pensamentos, as suas paixões, os seus medos, levante sua mão para que nós possamos orar por você. Sua palavra foi pregada. Nós cremos no poder do Evangelho. Nós pedimos, Senhor, faça o Evangelho frutificar nos nossos corações. Ajude-nos a corresponder a quem Tu és. Que acima de tudo, Deus, abata o orgulho do nosso coração. Que nós possamos viver uma vida para a Sua glória, contigo e para sua glória, Senhor. É o que nós pedimos nessa manhã, em nome do seu Filho, Jesus. Amém. Levante suas mãos. Obrigado, Deus, por esse culto. Obrigado pelo seu amor. O Senhor continue conosco, Deus. Seja conosco para a sua glória, Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Que o Senhor guarde a sua entrada e sua saída, que Ele te dê a paz. O grande amor de Deus, a graça do seu Filho Jesus, as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, hoje e para sempre.